Fala galera, tá todo mundo me ouvindo aí? Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Beleza. A gente já tem 13 pessoas aí. Espera mais um pouquinho. Galera, eu vou falar coisas que eu acho interessante vocês estarem com código, tá? Como se fosse na aula mesmo. E com caderno também para vocês anotarem as coisas, tá? Galera, a gente já tem 23 pessoas aqui, 24 agora. Não sei que horas são. 7:05 agora. Então, antes de começar, deixa eu só passar alguns recados para vocês. Eu já coloquei lá, tá? Só para falar com vocês uma coisa. Quando eu terminar essa live aqui, eu tô na conta de alguém que a Aline me passou, tá? Eu vou encerrar, mas eu vou botar para salvar. E aí a pessoa que também tem a senha, a Aline, né, representante provavelmente, vai poder, tá bom, colocar, pegar o vídeo, fica à vontade para compartilhar entre vocês, tá? E tudo mais. Mas vocês vão ter que fazer isso, tá? Então, fica tranquilo que o vídeo vai poder ficar gravado aí para quem porventura não possa estar assistindo a aula, ver de outro lugar, mas aí vocês veem a melhor ferramenta para colocar. A única coisa que eu vou fazer é registrar isso lá no AVA, porque eu acho que fica muita coisa para colocar lá no AVA, né? Então a representante vai poder compartilhar através de outra ferramenta, Google Drive, ou se todo mundo quiser ter a senha, acho que essa conta do Instagram é uma senha da turma, então todo mundo vai lá e pode olhar, tá bom? Eu já passei, já tem dois áudios lá no Ava e tem lá um trabalho para mim, um resumo, na verdade, né, que eu nem lembro direito qual foi o resumo que eu pedi, que eu acho que foi de apelação. Então, qual o intuito, galera, já que a gente está trabalhando assim desse jeito remoto, é vocês fazerem um resumo da doutrina sobre aquele assunto que a gente está tratando. Então, eu acho que eu pedi de apelação e eu vou estar semanalmente pedindo um resumo para vocês, tá?
que vai valer não só a nota do trabalho, aqueles 2 pontos, mas também vai valer as notas da N1. Então, cada resumo vai valer aí 2 pontos, justamente para vocês terem base, tá bom? Para vocês poderem fazer a prova. E também, eu entendo esse semestre conturbado que está tendo, para evitar o máximo de problemas para vocês. Então, tá? Então, assim, o resumo é para vocês. E sobre a avaliação, já coloco aqui que vocês, no dia da avaliação, quando tiver avaliação, a gente ainda não sabe quando que vão retornar as aulas, quando que o país vai voltar. Vocês vão poder usar esses resumos vocês vão entregar no dia d N1, mas no dia dessa avaliação, não sei quantas avaliações vão ser esse semestre também, tudo depende de tudo que vai acontecer daqui para frente, mas na avaliação vocês vão poder, tá, usar esses resumos, usar a legislação, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Hoje, galera, eu quero agora a gente já com esse canal aqui, eu vou ter tempo para explicar as coisas para vocês. Eu coloquei 2 áudios lá no AVA. O primeiro áudio, salvo engano, eu falei sobre agravo de instrumento, rapidamente sobre o agravo interno, e coloquei um outro falando de embargos de declaração e falando um pouco do recurso ordinário também. Mas com esse recurso aqui agora, hoje, o meu intuito com vocês é falar. Agravo, galera, o agravo ele é um gênero que tem aí basicamente 4 espécies. A gente tem o agravo de instrumento, o agravo interno, o agravo em recurso especial extraordinário e tem uma espécie de agravo lá na lei do mandado de segurança que eu falo em outra oportunidade disso com vocês, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês de agravo de instrumento e do agravo interno. E por que eu não vou falar sobre o agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário? Porque eu acho muito mais dinâmico, muito melhor eu falar desses agravos depois que eu falar de recurso especial extraordinário com vocês, porque não tem nenhuma razão de ser eu falar de agravo em RRESP, sendo que vocês ainda não sabem, né? Eu tenho que partir do pressuposto que vocês não sabem, a gente ainda não deu isso, o recurso especial extraordinário, tá bom? Então vamos começar a falar agora do agravo de instrumento, tá? Tá previsto lá a partir do artigo 1015, tá bom? Galera, vamos formar um raciocínio junto aqui. A gente já teve aula sobre apelação, né? E quando eu falei do objeto de impugnação da apelação, eu disse para vocês que numa apelação a gente poderia impugnar, além da sentença, as decisões interlocutórias, né, proferidas durante o processo que não fossem, que não pudessem ser agraváveis por que não pudessem ser agraváveis por instrumento na forma do 1015. Eu disse isso para vocês. Eu falei, ó, então quando a gente dá agravo de instrumento, a gente vai conhecer as decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Desculpa, o notebook tocando aqui. Então, o agravo de instrumento, galera, é um recurso cabível em face de decisões interlocutórias. Tá? E o que seria decisão interlocutória? Lembrando que decisão interlocutória é aquela decisão com cunho decisório, mas que não é sentença. Tá? Então eu tenho que o agravo de instrumento é o recurso, tá, cabível contra decisões interlocutórias. Quais decisões interlocutórias? Aquelas ali vistas de 2015. O legislador do novo CPC, o CPC que a gente estuda de 2015, ele quis eleger, né, quais seriam as decisões interlocutórias que poderiam ser impugnáveis através do agravo de instrumento. E isso existe uma razão de ser. A gente vai falar um pouquinho do procedimento mais para frente, mas é porque o agravo de instrumento ele é um recurso que você interpõe direto no tribunal. Você vai lá, houve uma decisão aqui interlocutória na primeira instância, você vai direto no Tribunal de Justiça, no Tribunal da Segunda Instância ou no TRF, dependendo da Justiça Federal, e interpõe ali o seu recurso de agravo de instrumento, né? E lógico,
e informa o juízo da primeira instância que você recorreu. Então, tendo em vista que no CPC anterior você não tinha muito bem os critérios para saber as decisões que caberiam ou não agravo de instrumento, tinha uns requisitos muito subjetivos, o legislador do CPC de 2015 quis colocar isso de forma mais organizada e elegeu as decisões que poderiam ser agraváveis por instrumento, tá bom? Então, o que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer o 1015, tá? Quais são as decisões das quais cabe agravo de instrumento, tá bom? É isso que a gente vai começar a tratar a partir de agora, tá bom? São as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Então, se vocês estiverem com o caderno de vocês aí, coloquem aí hipóteses de cabimento. Tem alguém que tá falando aqui que tá travando? Deixa eu ver se eu consigo melhorar a internet aqui, que eu acho que eu fechei a porta. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, só um minuto. Deve ser o sinal da internet. Tá? Gente, eu abri a porta aqui, de onde eu tava, e vamos ver se melhora. Então, recapitulando, galera, a partir de agora a gente vai dar uma olhada no 1015, tá? Nas decisões das quais cabe o recurso de agravo de instrumento, tá bem? Então, vamos lá no 1015. Fala assim: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, tá? Então, vamos dar uma olhada em cada inciso desse aí. Inciso 1, tutela provisória. Galera, tutela provisória. Trago a vocês aqui as lições lá do processo civil 1. A gente ficou 3 aulas mais ou menos, tá bom? Três aulas mais ou menos falando de tutela provisória. Tutela provisória está prevista lá a partir do artigo 294 do CPC, tá bom? E é claro, tutela provisória pode ser tutela provisória de urgência ou da evidência, a tutela de urgência ainda se bifurca em antecipada e cautelar. Então, toda decisão que verse sobre tutela provisória, tá bom? Que for proferida sobre tutela provisória, da forma lá que a gente estudou no processo civil 1, vai caber agravo de instrumento. Então, uma decisão em tutela provisória de urgência antecipada, que deferiu ou não o pedido lá de tutela antecipada por plano de saúde cobrir uma cirurgia, né? Ou que deferiu e o plano de saúde queira recorrer dessa decisão, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Tá bom? Artigo 1015, inciso 1. Primeira espécie de decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento é daquelas que versarem sobre a tutela provisória. Tutela provisória é aquela prevista lá a partir do artigo 294 do CPC. Tá bom? Vamos para o inciso 2. Tá lá. Cabe agravo de instrumento que versar sobre mérito do processo. Ao lado desse inciso 2, eu quero que vocês coloquem assim, vídeo artigo 487. Então, toda vez que a gente tiver uma decisão interlocutória que julgue parcialmente o mérito do processo, na forma lá do 487, que não é sentença, também vai ser recorrível o quê? Por agravo de instrumento. Tá bom? Inciso 3, que versar sobre rejeição da alegação da convenção de arbitragem. Tá? Então eu chamo a atenção para vocês nesse inciso, é só da decisão que rejeita a conversão de arbitragem, tá bom? Então assim, cuidado com essas provinhas de múltipla escolha, porque eles podem falar da decisão que versa sobre convenção de arbitragem. Errado. É só a decisão interlocutória que rejeita, tá? Tá lá. Que rejeita a alegação da convenção de arbitragem. Aqui defere essa questão da arbitragem, não é recorrível por agravo de instrumento, tá bom? Inciso 4. Decisão que versar sobre incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Gente, esse incidente, esse tal do IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é uma espécie de intervenção de terceiro prevista lá no artigo 134 do Código. Quando a gente tratou de intervenção de terceiro em processo civil 1, eu falei disso com vocês, é um incidente lá para você poder responsabilizar o sócio, seja na execução, seja no processo de conhecimento, seja no cautelar, tá? Então, toda decisão que for proferida nesse IDPJ, nesse incidente de consideração da personalidade jurídica, essa decisão é agravável por instrumento, tá?
Inciso 5. Rejeição do pedido da gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido da sua revogação. Então, essa decisão aí sobre gratuidade de justiça. 8. A decisão que versar sobre rejeição do pedido de limitação do litisconsorte. Quando a gente estudou litisconsórcio, a gente viu que existe um mecanismo que o réu, né, pede o quê? Para o juiz limitar o litisconsórcio ativo. Então, aquela ação em que o advogado colocou 500 autores no polo ativo, o réu, antes de contestar, ele pode fazer o quê? Pode pedir para limitar esse número de litisconsorte. Então, o inciso 8 está dizendo para a gente que a decisão que rejeita essa limitação é recorrível por agravo de instrumento. Então, cuidado. Apareceu para mim aqui vídeo pausado, mas agora eu tô voltando, tá? Tem alguém falando aqui. Acho que a internet do professor está ruim. Tá não, gente. A internet aqui tá boa. Mas eu não sei o que está acontecendo, que ontem foi tão tranquilo. Mas não liga não. Vai ficar gravado para vocês. Reserva a próxima hora. Nossa aula seria de 6h30 às 9h10. Então eu não vou demorar muito. Então vocês, no final aqui, eu vou encerrar. Já vai estar disponível lá. Vai estar disponível. Deixa eu tentar mudar de local aqui, gente. Que aí eu vou tentar ir mais perto do modem para tentar ajudar a vida de vocês. Espera aí que eu vou para um outro quarto aqui no meu apartamento. Vamos ver se vai melhorar. Tá melhor aí, galera? Vou fechar aqui a porta. Tá melhor agora? Agora estabilizou. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Alguém botou aqui, agora estabilizou. Estou mais perto aqui do modem, tá? Então a gente acabou de ver as hipóteses de cabimento do 1015, tá? Até o inciso 11, tá? Então agora melhorou, beleza. Até o inciso 11. Então a gente viu lá na forma do 1015 as decisões que cabem, tá? Agravo de instrumento lá no 1015. Eu tô falando agora, galera, do inciso 13, tá? Do inciso 13 desse 1015, que ele vai falar que vai caber agravo de instrumento em outros casos expressamente, tá? Previsto na lei. Tem alguém falando aqui, ó, volta no inciso 5 porque perdemos. Tá, então vamos tentar de novo aqui. Não, eu acho melhor, gente, vocês vão, depois esse vídeo vai ficar disponível para vocês, e para não ficar repetitivo, vocês irem lá, tá? Tá. Vamos do inciso 5. Inciso 5. Rejeição do pedido da gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido da sua revogação. Então, a decisão que trata aí de gratuidade de justiça é agravável por instrumento, tá? Inciso 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. Então, nesses casos de exibição de documento ou coisa, a decisão proferida nesse tipo de processo, que é um procedimento especial que vocês vão ver lá em Processo Civil 4, também vai caber agravo de instrumento. Tá? Inciso 7. Exclusão de litisconsorte. Então, toda decisão que trata da exclusão de litisconsorte é agravável por instrumento. Inciso 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsorte. Nisso aqui eu chamei a atenção para vocês, que é a decisão que rejeita a limitação do litisconsorte. A gente viu lá em Processo Civil 1, quando a gente estudou o litisconsorte, tá? O litisconsórcio, que é possível, quando o autor ele coloca muita gente no polo ativo,
que o réu, antes dele se defender, se aquele bando de gente que está lá no polo ativo estiver inviabilizando, estiver atrapalhando o direito de defesa dele, ele pode, antes de contestar, fazer um pedido de limitação de litisconsórcio. Então, a decisão que rejeita esse pedido de limitação, ela é agravável por instrumento. Aí toma cuidado com isso, porque a decisão que defere essa limitação de litisconsórcio, ela não é agravável por instrumento. Tá bom? Ela é uma decisão recorrível, mas não é por instrumento. Tá? A decisão agravável por instrumento é só a que rejeita a limitação do litisconsórcio. Inciso 9. Admissão ou admissão de intervenção de terceiro. Então, toda vez que a gente tem decisão admitindo ou ainda admitindo uma intervenção de terceiro, essa decisão também vai ser agravável por instrumento. Tá? Inciso 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, toda vez que a gente tem, galera, dentro lá da teoria geral dos recursos que a gente viu, que a gente tem uma decisão falando dos efeitos, tá? Em que os embargos à execução são recebidos. Embargo à execução, galera, é a defesa do executado numa execução. Então, se vocês vão ver em processo civil 3, quando vocês tratarem de execução, vocês vão ver as defesas do executado, mas fica com essa informação que do inciso aí 10, que vai dizer que a decisão que trata dos efeitos, tá, desses embargos é agravável por instrumento na forma do 1015. Inciso 11, a decisão que trata de redistribuição do ônus da prova, tá? Então a gente tem lá que a distribuição do ônus da prova no nosso ordenamento ela pode ser estática, que é a regra, que a gente viu isso lá em Teoria Geral da Prova no semestre passado, ou dinâmica. Dinâmica é aquela que está no parágrafo 1º do 373. Então, se você estiver vendo esse vídeo de novo, depois você pausa para saber o que eu estou falando, tá? Vai lá no parágrafo 1º do 373, ele trata de uma hipótese de você, do juiz poder distribuir o ônus da prova da maneira mais justa, enfim. E toda vez que você tiver uma espécie de decisão dessa, você vai poder, tá? Você vai poder recorrer dessa decisão por agravo de instrumento, tá? O inciso 12 foi vetado, e aí o inciso 13 vai dizer assim: outros casos expressamente previstos na lei. Então a gente tem que o código ele quis o quê? Ele quis dizer que só caberia agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que ele dissesse que seriam agraváveis por agravo de instrumento, tá? Justamente para trazer um rol mais limitado. E aí eu queria trazer para vocês mais quatro hipóteses que estão na lei onde cabe agravo de instrumento. Eu queria que vocês anotassem isso aí, tá? Então tá lá. A primeira está no artigo 354, parágrafo único do CPC. 354, parágrafo único, trata da decisão parcial de mérito lá, tá? Segunda hipótese, galera, está no 1027, parágrafo 1º do CPC. 1027, parágrafo 1º do CPC. Essa decisão vai dizer que cabe agravo de instrumento lá no recurso ordinário. A gente vai ver esse recurso na próxima aula. A gente vai ver que cabe o agravo de instrumento mais para o STJ, porque é aquela hipótese que a gente viu que da sentença lá naquela hipótese do 109.2 da Constituição da Competência da Justiça Federal, não caberia apelação, mas sim recurso ordinário por STJ. Então, o código dizendo que nas hipóteses de decisão interlocutória, nesses processos, vai caber agravo de instrumento mais para o STJ e não para o Tribunal Regional Federal. Tá? Então, artigo 1027, parágrafo 1º. Outra hipótese aqui, terceira hipótese de agravo de instrumento, artigo 100 da Lei de Falência, da Lei 11.101. Ele vai dizer lá que a decisão que decreta a falência de uma empresa é agravável, é recorrível por agravo de instrumento. Tá bom? Então, terceira hipótese aí fora do 1015, artigo 100 da Lei de Falência, da Lei 11.101, vai dizer que a decisão que decreta a falência ela é recorrível por agravo de instrumento. E, por último, quarta hipótese prevista fora do 1015, o artigo 17, parágrafo 10 da Lei 8429. Artigo 17, parágrafo 10 da Lei 8429. Essa lei, galera, trata da Lei de Improbidade Administrativa, tá? E essa lei trata aí de um procedimento bifásico, tá? Quando vocês estudarem a Lei de Improbidade, é um procedimento bifásico, e a sentença e a decisão que admite, né, o processamento da ação de improbidade administrativa é recorrível por agravo de instrumento, tá? Mas, lógico, dentro dessa discussão se o rol é ou não taxativo, o rol
do 1015 é ou não taxativo, lógico. A jurisprudência e os tribunais já estão com precedentes, é importante vocês saberem, tá? Já tem precedente no sentido de você interpretar de uma maneira mais elástica, mais ampliativa essas hipóteses. Por quê? Porque senão você vai trazer problema no ordenamento. Então vai chover mandado de segurança no tribunal. Se aquela decisão ali proferida na primeira instância não for agravável de uma maneira imediata, o advogado vai entrar com mandado de segurança, vai achar alguma maneira de recorrer e não esperar, lógico, porque essas decisões que não estão aqui são irrecorríveis? Não, a gente viu que elas podem ser recorríveis aonde? Na apelação, no momento da apelação, né, contra eventual sentença proferida, né, vai ser recorrível na apelação, mas a gente sabe que isso pode demorar, muitas vezes uma decisão pode trazer prejuízo, e aí, lógico, os tribunais estão defendendo aí uma ampliação, uma interpretação mais ampliativa desse rol aí de cabimento do agravo de instrumento. Mas para a prova, eu aconselho vocês, quando for aquelas provinhas de marcar X e tudo mais, defenderem que cabe agravo de instrumento nas limitadas hipóteses aqui do 1015 que a gente leu, e quando eu li o inciso 13 para vocês, de outras hipóteses expressamente previstas na lei. Então, para caber agravo de instrumento tem que estar o que expressamente tá bom previsto em lei. Beleza? Galera, eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre o procedimento do agravo de instrumento. Como que é esse recurso? Como é que ele é na prática? Galera, como eu disse para vocês, essas decisões que a gente viu agora aqui, elas são proferidas aonde? Lá na primeira instância. Vocês podem colocar uma regra no caderno de vocês, que é o seguinte: o agravo de instrumento é o único recurso no Brasil que é interposto, o agravo de instrumento no processo civil, ele é o único recurso que é interposto diretamente no tribunal, tá? No tribunal da segunda instância, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, tá bom? Então como é que funciona? Você tem uma decisão interlocutória, tá bom? Proferida na primeira instância, você faz o seu recurso, interpõe ele, tá bom? Você interpõe ele diretamente no tribunal, tá? Você vai lá e interpõe o seu recurso diretamente no tribunal. Não confunda interposição com protocolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos tribunais, em muitas organizações judiciárias do Brasil afora, você consegue protocolizar o seu agravo na primeira instância, mas isso não quer dizer que você está interpondo ele na primeira instância, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no Pará, eu consegui interpor agravo de instrumento lá na sessão judiciária da primeira instância, mas era só o protocolo, porque a interposição já direcionava para o tribunal. Era eles que pegavam o recurso e mandavam direto para o tribunal. O recurso não passa pelo juiz na primeira instância, o recurso não passa pelo juiz prolator da decisão, tá? Mas agora, como que funciona processualmente isso? Lógico, você interpõe direto na segunda instância, mas o código vai dizer que para isso é necessário, até para o tribunal entender a demanda, que como regra você instrua o seu agravo de instrumento com algumas peças que são obrigatórias, tá? E que também, em alguns casos, você informe ao juízo lá da primeira instância que você interpôs esse recurso. O que eu estou dizendo em regra, porque é o seguinte, porque hoje com o processo eletrônico, o código vai trazer como exceção isso, tá? Porque, lógico, no Brasil, vocês sabem, a gente ainda vive um momento aí de transição do processo físico para o eletrônico. No Rio, né, onde a gente vive aqui, a maioria é eletrônico, quase 100%, mas a gente ainda tem uma realidade de processo físico Brasil afora, tá? Eu estou vendo aqui rapidinho, a Eduarda Almeida está falando assim, mas é taxativo se o próprio rol diz que cabe em outros casos em lei, previsto em lei. Mas ele diz, Eduarda, só para por isso que eu estou fazendo, trouxe essa discussão, que o inciso 13 vai caber expressamente previsto em lei, tá? Então, cabe naquelas hipóteses do 1015 e outras que sejam expressamente previstas. Eu citei para vocês essas outras 4 hipóteses, porque nessas outras 4 hipóteses, expressamente a lei diz que vai caber agravo de instrumento. E aí a gente tem que, o que a doutrina está defendendo é que você possa ter também cabimento de agravo de instrumento em outras hipóteses para você não poder engessar o ordenamento, porque isso é novo, isso é do CPC de 2015. No CPC de 73 você tinha hipótese de agravo de instrumento de qualquer decisão que pudesse causar prejuízo, por exemplo. Então era uma coisa meio subjetiva, tá bom? Então eu deixo essa reflexão com vocês, porque quando vocês forem pegar a doutrina de vocês, o doutrinador vai falar sobre isso aí, sobre essa discussão que eu tô travando aqui com vocês, tá? Então, voltando aqui para o procedimento, então eu queria que vocês lessem os artigos 1017 e 1018,
tá? Eu não vou ler tudo, que é muita coisa, mas o 1017 vai tratar o quê? Da instrumentalização. Por isso que o nome do recurso é agravo de instrumento, porque é um recurso que como é um recurso que é interposto diretamente no tribunal, é um recurso que deve ser o quê? Instrumentalizado. Você precisa colocar as cópias ali necessárias, tá? Para o tribunal entender o que está acontecendo. Você não vai simplesmente fazer uma petição. Você precisa ali colocar as peças necessárias para que eles entendam o que está acontecendo. Você vai botar a cópia da decisão, da intimação para a questão da tempestividade. Então tudo está ali. Só que o parágrafo 5º aí do 1017 vai dizer que algumas peças que seriam obrigatórias não vão ser caso o processo seja eletrônico. Então, lógico, se o processo é eletrônico, é aquilo que a gente já falou algumas vezes em aula, não tem necessidade de você instrumentalizar o seu recurso com um monte de coisa se o processo é eletrônico. Por quê? Vai bastar o quê? O tribunal, a gente tem que entender que ele vai ter acesso ao processo da primeira instância, então ele vai poder muito bem clicar simplesmente no processo lá da primeira instância e ver todo o conteúdo para entender o que está acontecendo. Não precisa você colocar duas coisas que podem ser acessadas pelo mesmo lugar. Entendeu? Então, quando o processo for eletrônico, você não vai precisar instrumentalizar com essas peças obrigatórias aí, que a lei diz que são obrigatórias no 1017. Tá? Basta você instrumentalizar com outras peças que você acha que sejam necessárias. E aí, o 1018, ele vai trazer a questão da informação. Você precisa informar o juízo, tá? O juiz da primeira instância acerca da interposição daquele recurso. Então, a petição que você dirige ao juiz da primeira instância para falar assim: ô juiz, infelizmente eu não gostei muito da sua decisão que você proferiu e eu recorri dela lá no tribunal, tá? Inclusive, nesse momento, é possível ao juiz exercer o juízo de retratação, tá? Então, quando você informa ao juiz da primeira instância, na forma do 1018, que você recorreu dessa decisão dele, tá? Ele pode exercer o juízo de retratação, que a gente chamou de efeito regressivo, lembra? Efeito regressivo dos recursos, e ele pode se retratar da decisão dele e proferir uma nova no lugar, tá bem? O 1019, galera, vai tratar aí questão de efeito suspensivo no agravo, que é possível, tá? Isso, se for necessário, a gente fala em aula de uma maneira com mais calma, tá? Sobre agravo de instrumento, galera, era isso aí que eu queria falar com vocês. Qualquer dúvida, a gente vai tentando se comunicar aqui lá pelo AVA, né? Ou por qualquer lugar que seja necessário. E eu queria passar agora para o agravo interno, para a segunda espécie de agravo, que é o agravo interno, tá bom? O agravo interno, galera, tá no 1021, tá? E eu vou ler o 1021 caput para vocês. Vai falar assim: contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Galera, quando a gente fala de tribunal, no segundo bloco da nossa disciplina, a gente vai ver que o tribunal ele é composto de órgãos, a gente chama de órgão fracionário, né? Então, cada tribunal tem sua organização, uns têm turmas, outros têm câmaras, enfim. Então, a regra, quando a gente recorre, é que a gente quer que esse nosso recurso, né, que ele seja julgado por mais de um juiz. Só que se a gente for lá no artigo 932, 932, incisos 3 a 5, 932, inciso 3 a 5, a gente vai ver que hoje, né, pela repetição de processo e tudo mais, é possível, em muitas hipóteses, que o relator do processo, aquele cara que pegou ali o processo para organizar, ele possa decidir monocraticamente, ele possa decidir sozinho. Então, não, o agravo interno, ele não vai caber só em face da decisão do agravo de instrumento. Não confunde isso, por favor. O agravo de instrumento ele vai ser cabível de qualquer decisão proferida monocraticamente pelo relator, seja numa apelação cível, seja no agravo de instrumento. Então, a apelação, vamos dar um exemplo da apelação. A apelação chegou lá no tribunal, foi distribuída para um relator, o relator viu aquilo dali e decidiu sozinho, monocraticamente. Qual o recurso que vai caber? Ele deu uma decisão sozinho. Cabe o agravo interno. Para quê? Para que aquele processo vá para o órgão colegiado dele e seja julgado dessa vez não só por ele, mas por outros desembargadores também, de acordo com o que o regimento determinar. O CPC diz que nesse caso da apelação são pelo menos 3, tá? Pelo menos 3 desembargadores julgando. Então, um recurso que a gente diz, galera, que é um recurso que cabe em face da decisão monocrática. O relator deu uma decisão monocrática, vai caber aí
o agravo interno para forçar a ida, para levar o processo a julgamento pela respectiva turma ou pela respectiva Câmara. Também peço que vocês leiam o artigo, é só um artigo que trata, é bem tranquilo, é só o 1021, então eu pediria para vocês darem uma lida, tá? Nele, por favor, tá bom? Dá uma lida no 1021, que é bem tranquilo, qualquer dúvida vocês colocam lá que eu tiro para vocês, tá bom? Aproveitando nosso embalo aqui, eu queria falar com vocês agora do embargo de declaração. Eu já fiz um áudio, já está lá no AVA para vocês, mas aí eu falo rapidinho aqui com vocês sobre embargo de declaração, tá bom? Então a gente tem primeiro, acho que eu botei isso lá no áudio para vocês, que é a questão da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por quê? Porque o embargo de declaração ele está lá no 1022, tá, galera? Lá no 1022. Vamos ler. Ele fala assim, ó: cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. E 2, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Então a gente tem que o embargo de declaração é um recurso que vai caber não para reformar uma decisão, mas para melhorar, para esclarecer, para sanar uma omissão, uma obscuridade. Então, o primeiro ponto que a gente trata da natureza jurídica é que tem muito doutrinador que fala que o embargo de declaração nem seria um recurso. Por quê? Porque ele não visa reformar nada, ele visa melhorar uma decisão judicial. Só que a lei, né, e a maioria da doutrina trata os embargos de declaração como um recurso. Por quê? Porque eles estão previstos lá no 994. Se você falar no 994, vai estar lá. Os recursos são, aí está lá, o embargo de declaração previsto. Então a regra que a gente tem é que a função típica, digamos assim, do embargo de declaração, a função típica dele é que ele não visa reformar nada, tá? Ele visa tão somente melhorar uma decisão judicial ali, sanar alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão, tá? E sobre, tá, o procedimento aí dos embargos de declaração, a gente tem os artigos 1023 e 1024, tá? O 1023 trata do procedimento dele na primeira instância e o 1024 trata do procedimento dele na segunda instância, tá bom? O 1025, galera, eu queria falar com vocês quando eu falasse do recurso especial extraordinário, que trata da função do pré-questionamento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração também eles têm a função de pré-questionar, tá, uma determinada matéria para a interposição dos recursos excepcionais, que são recurso especial extraordinário. Mas eu queria tratar dele quando a gente falar do recurso especial e extraordinário, tá? Então, eu só queria analisar com vocês por último o 1026 aí do código, que vai dizer para a gente assim: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. O que quer dizer que ele não tem efeito suspensivo, pessoal? Quer dizer o seguinte, que quando você recorre dessa decisão, de alguma decisão por embargo de declaração, não importa que você recorreu dela, ela tem que ser cumprida. Então, digamos lá, foi deferida uma tutela provisória para determinar que o plano de saúde cubra lá a cirurgia de alguém. Digamos que o réu lá interpõe embargo de declaração em face dessa decisão. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem efeito suspensivo, que essa decisão, não obstante ela ter sido recorrida por agravo de instrumento, por embargo de declaração, ela tem que ser o que? Ela tem que ser cumprida, tá? Eles não têm o efeito de suspender os embargos de declaração, não tem o efeito que é de suspender a eficácia da decisão que foi proferida, tá bom? É isso que quer dizer. O que quer dizer ele interrompe o prazo para o próximo recurso? Então quer dizer que o prazo do próximo recurso volta a contar do zero. Isso aí é aquela velha distinção entre a suspensão do prazo e a interrupção. Então, digamos que eu tenho lá uma sentença proferida, né? No prazo de 5 dias, o prazo em embargo de declaração a gente já viu são de 5 dias, eu vou lá e oponho embargos de declaração. Quando eu for intimado da decisão desse embargo de declaração, eu tenho novamente o que? 15 dias para apresentar a minha respectiva apelação, tá? Eles têm um efeito interruptivo do prazo do próximo recurso, tá?
E aí o 1026, galera, vai falar um pouquinho também da questão da questão protelatória desse embargo de declaração. Infelizmente, o embargo de declaração é usado muito como coisa protelatória. Às vezes a decisão não tem nenhuma obscuridade, não tem nenhuma omissão, tá? Não tem nenhuma contradição. E o advogado, mesmo assim, insiste muitas vezes em entrar com embargo de declaração. Então, o código vai dizer aí no 1026 a possibilidade do juiz arbitrar uma multa aí quando os embargos de declaração forem meramente o que protelatórios e aí a multa incide sobre o valor da causa, ele só pode recorrer depois que ele fizer o depósito dessa multa, tá? Então dá uma lida aí no 1026 que ele é bem esclarecedor, tá? Trata do embargo de declaração protelatório, tá? Pode ter a possibilidade aí de multa. Galera, por hoje eu vou parar por aqui. Então a gente falou aí de agravo de instrumento, de agravo interno e de embargo de declaração, tá? E na nossa próxima live aí, na nossa próxima semana, eu queria falar com vocês do recurso ordinário, que já tem alguma coisinha lá no áudio, mas eu queria fazer um esqueminha para vocês, tanto do recurso ordinário quanto do recurso especial extraordinário, um quadro que eu faço para vocês. Então, no dia da aula ou antes, eu vou fazer esses dois esquemas de recurso ordinário, recurso especial extraordinário, vou mandar para a representante para ela passar para vocês acompanharem comigo a live, tá? Porque além de outros aspectos, eu preciso falar com vocês dessas questões. São mais as hipóteses de cabimento, que é meio confusa na hora da prova, nessas provinhas de múltipla escolha que eu pretendo falar com vocês. Então, na nossa próxima live, a gente fala do recurso ordinário, do recurso especial e extraordinário. E aí, nosso próximo resumo, eu passo para representante para vocês irem fazendo. Talvez eu já passe aí mais uns 3 resumos, mas vocês vão fazendo com o decorrer do tempo, para eu não ficar esquecendo, ter que fazer a mesma coisa toda semana. Tá bom? Então fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu vou encerrar aqui e vou colocar para gravar, tá bom? Para vocês terem acesso aí depois. Fiquem com Deus. Forte abraço.